Fala, maluco! Fala, galera! Fala, malucos! Está começando o segundo episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui no canal da Malucos do Tigre. Para você que tá ligado aí, tá ligada, já vai deixando o seu like. Primeiro eu vou apresentar aqui o nosso querido amigo, irmão Zé do Gás. Fala aí, Zé, boa noite. Boa noite, Xande. Graças a Deus, estou bem. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse segundo episódio do nosso podcast. Garanto a vocês que vai estar muito bom, com muitas novidades. Um convidado especial também, que poucos de vocês aí conhecem, é um cara pouco conhecido aí no meio da torcida. Queria agradecer de antemão estar aqui de novo com vocês e que esse podcast rende muito mais episódios pra gente. Gostaria também de, antemão já, agradecer a todos por estar nos acompanhando. E que vocês compartilhem essa live com seus amigos, curtam, deixem o seu like aí, fortalece muito o canal, a gente que está começando agora esse trabalho. E é isso aí, compartilhe com todos os seus amigos. E vamos apresentar então o nosso convidado especial hoje, Alexandre. Bora. Primeiro vamos dar um salve também pro nosso operador, o Dr. Chamel. Fala aí, Chamel. Salve, tamo junto, boa noite a todos aí, boa noite Xande, boa noite Zé, boa noite nosso querido convidado que já vai soltar o nome dele aí. Queria agradecer também ao Gordão aí, cedeu espaço para nós da sede aí, primeiramente aí, ceder energia, ceder aí a internet pra gente estar fazendo tudo essa estrutura aí, né, se ele não cedesse o espaço também nós não tava. Valeu, Gordão! Gordão! Oi! É isso aí, vamos apresentar o nosso super convidado então. É um cara que já tá aí na torcida pelo Rio Branco já há muito tempo. Acho que antes da Malucos existir ele já acompanhava o Rio Branco. E é um cara que tá envelhecendo com estilo. Vou chamar o nosso querido Renato Ferreirinha. Fala aí, Ferreirinha, boa noite. Boa noite, Xande, boa noite, Zé. Chamel, boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Assim que recebi o convite, vim com muito prazer, né? Pessoal amigo, e o assunto também... A gente gosta, né, de falar sobre Rio Branco. E para mim não é difícil falar de Rio Branco, né? É difícil não falar de Rio Branco, né? Então é um prazer imenso estar com vocês aqui, com o pessoal aí também que está nos assistindo, tá bom? Vamos falar de Rio Branco. Boa, Ferreirinha. Bom, vamos começar aí te apresentando. Fala aí há quanto tempo você tá nessa torcida aí, quem te incentivou. Fala aí um pouco sobre você aí. Tá, eu vou começar falando então um pouco antes da torcida, tá? Quando eu comecei a acompanhar o Rio Branco. Eu comecei a acompanhar o Rio Branco em 83. O Rio Branco participava de uma intermediária, né? Foi o ano que o 15 de Piracicaba subiu. Ganhou os 2 jogos do Rio Branco, mas foi o primeiro ano que eu assisti um jogo do Rio Branco. E de lá pra cá, foi paixão, né? Então, tem uma longa caminhada aí. E em 90 eu conheci o André. Eu estava com 17 anos, conheci o Andrezão. E ele tinha acabado de fundar a Malucos, né? Malucos acho que tinha no máximo umas 11 pessoas, né? Dava para se contar no dedo. E desde então, estamos aqui, né? E quem te levou pro primeiro jogo que você falou aí? Foi com algum parente? Foi algum amigo que chamou? Como é que foi? O primeiro jogo que eu assisti do Rio Branco foi meu pai que me levou. Meu pai gostava muito da Ferroviária, né? Ele nasceu lá próximo de Araraquara, mas sempre foi um apaixonado por futebol. Eu sei de uma história sua aí do primeiro jogo que você foi, acho que você já contou da uma vez. Essa história é melhor deixar. Não, mas tem uma da Coca-Cola, não é? É essa mesmo. Essa mesmo? É do mesmo jogo. Eu vou contar o fato. Beleza, conta aí. Nós estávamos no churrasco, né, no dia desse jogo, e eu e meus 2 irmãos, a gente começou a discutir por causa de um pouquinho de Coca-Cola que tinha na garrafa. E eu tinha acabado de ganhar uma bandeira do Rio Branco, uma lanchonete chamada Bom Garfo na época, né? Ali na 9 de julho. E o meu pai ficou bravo porque a gente discutiu por causa de um pouquinho de Guaraná e resolveu comprar uma Coca-Cola para cada um. E fez cada um beber uma, né? De 1 litro? De 1 litro. Aí você imagina, chegar no estádio lotado, sentar no barrancão, cheio de coca. Na barriga. O meu irmão caprichou, né? Só que ele caprichou em cima da bandeira do Rio Branco, né? Caralho. Aí vai o Ferreirinha quebrar a cerca de bambu pra passar o irmão pra levar ele pra perua, porque não tinha condição de ficar ali, né? Foi difícil, mas o primeiro jogo quem me levou foi meu pai mesmo. Ele gostava muito de futebol e desde quando veio pra Americana era um apaixonado pelo Rio Branco.
Eu acho que muitos torcedores veio desse laço familiar, né? Um pai levou, o vô levou, o irmão levou, o primo. E vem por esse meio, né? Zé, uma coisa que eu gosto muito de ir no Rio Branco, é lógico, a gente vai porque a gente é apaixonado pelo clube, eu já frequento ali há mais de 40 anos. Mas uma coisa muito gostosa de quando eu vou no estádio, principalmente quando eu vou no estádio, é você rever muita gente daquela época nossa de infância, pessoas que estudaram junto com a gente, que também acompanham o Rio Branco até hoje. A grande maioria de hoje talvez não saiba, mas ali naquela cativa tem muita gente que já foi maluco do Tigre. Sim, É que são pessoas que seguiram outros rumos na vida, mas não deixaram de prestigiar o Rio Branco. São gerações e gerações que passou, mas estão sempre ali, né, ô Ferreirinha? Eu quando entro ali no estádio, meu maior prazer, eu até acredito que você deve até notar isso, mas cumprimenta um aqui, cumprimenta outro ali, cumprimenta outro lá, porque são pessoas que, assim como eu, acompanham o Rio Branco há muitos anos. Né? E outra, né, cara, a se destacar aqui, né, vocês, querendo ou não, vocês viveram todas as épocas do Rio Branco. As boas, que você pegou lá a época de 90, a época de ouro do Rio Branco, também pegou as ruins, né? Sim. Então você passou por tudo isso aí, por isso que às vezes é a coisa bem tensa mesmo, né, intensificada, né? A gente costuma falar muito da época de 90, Zé, de 1990 pra cá. 90 pra cá. Porque que foi quando o Rio Branco teve o acesso, teve aquele timão, se eu não estiver enganado, nesse ano o Rio Branco acho que perdeu 1 ou 2 jogos só. Caralho. Não tenho certeza, mas acho que foi só isso. E raramente a gente deixava de perder algum jogo, né? É como é hoje. A Malucos tem todos os jogos, naquela época era a mesma coisa. Ia com o pessoal da Tigre do Fezarim, que era uma outra torcida, que depois acabou unificando, né? Malucos do Tigre. Mas antes de 90, o Rio Branco também era forte. Né? O Rio Branco tinha um plantel muito bom em 83. Tanto que chegou numa semifinal de intermediária. É que o 15 Piracicaba também tinha um timão. Sim. Né? Tanto que ganhou os 2 jogos do Rio Branco, Xande. Ganhou de 3-0 aqui, ganhou 2-1 lá e subiu. Né? Deixando o Rio Branco para trás. 86, o Rio Branco também tinha um time bom, infelizmente não engrenou. Na década de 80 o Rio Branco era muito bom, né, cara? Acho que o Rio Branco, assim, ficou no quase pra subir várias vezes, cara. Meu pai dizia que ele era fanático também, que o Rio Branco, podia ter subido até antes de 90, né? Sim, o Rio Branco sempre teve bons elencos, bons jogadores, entendeu? E assim, naquela época lá atrás, a relação torcida e clube era mais próxima. Até porque o clube estava em ascensão, né? Hoje não tem muito disso, né? Mas a torcida nunca deixou de estar ali. Né? Ou fosse com 50, fosse com 100, ou fosse com 19 mil, como foi com o São Paulo em 94. Entendeu? Sim. A torcida do Rio Branco sempre esteve presente, né? Sim, é verdade, cara, é verdade. E é o que a gente tenta nunca deixar morrer, né? A torcida aí do Rio Branco, do Malucos do Tigre, sempre presente aí pra continuar essa história que vocês começaram aí, né? Que é assim, essencial continuar esse trampo aí. Sim, assim, eu me lembro de uma época que a gente passava a semana picando jornal, porque naquela época você recebia o jornal em casa, né? Sim, então sim. a gente passava a semana picando jornal para colocar em saco de estopa, misturado com trigo. Pra levar pro dia do jogo. Ai, que da hora. Então o assunto também era Rio Branco, como é hoje pra gente. Então a história do Rio Branco está entrelaçada com a vida de muitos aqui de Americana, né? A Americana vivia Rio Branco, né, cara? Você comentou agora só um minutinho dos papel picado. Esses dias eu não sei que torcida foi, cara. De agora. Torcida fazendo isso aí dentro do estádio. E é uma coisa antiga, né? Hoje é difícil você ver, né? Fazia muito. A gente passava a semana picando revista, jornal, misturava trigo no meio pra quando chegar no estádio jogar pra cima, sabe? Ai, que louco, velho. Era gostoso. Aliás, é gostoso, né? É uma outra época, a gente pegou uma época diferenciada, né? Mas assim como a gente tem para agregar daquela época que a gente viveu, a gente também tem para conhecer da época que a gente está vivendo hoje. Né? E eu falei agora há pouco ali, conversando, que 90, 2000, cara, o Rio Branco entrava no Paulistão, era uma equipe que entrava sem medo de cair, né? A briga era para classificar sempre para as finais aí. Era time competitivo. O Rio Branco sempre foi um time que, de certa forma, botou medo nos seus adversários. Né? Por exemplo, em 96, o Rio Branco ficou campeão do torneio início da Federação Paulista. Então, cara. Quer dizer, já botava medo nos grandes. Em 2001, infelizmente, a gente teve aquele jogo que a gente perdeu pra Ponte aqui, que acabou com a gente, né? 2001 foi contra o Ituano, não foi? Não, foi contra a Ponte Preta. Contra o Ituano foi 2002? Contra o Ituano foi 2002. Contra a Ponte, o Washington fez 2 gols na gente aqui. Uhum. Né? E o Rio Branco teve a chance do empate aos 48. Mas acho que contra o Ituano também, culpa do CNM, viu? Falando isso. Cara, se eu não me engano, ele tirou 2 gols.
mal anulado 2 gols do Rio Branco e um gol do Ituano, acho que foi impedido, ou falta, ele não deu. Ele deu o gol pros caras e roubou nós, né? Não, assim, falar de Rio Branco, às vezes a minha esposa fala assim, tem jogo hoje? Eu falo tem, eu falo assim, então já sei pra onde você vai. Porque não adianta, se tiver jogo do Rio Branco, eu só não vou assistir fora se eu estiver trabalhando. Senão você vai tudo. Mesmo, porque senão não adianta, ela sabe que a gente vai. Inclusive a gente foi junto até pra Presidente Prudente, né, Xande? É verdade. Fomos em 5 pra assistir um jogo, né, lá em Prudente. Então assim, ela sabe que é a paixão da gente em termos de futebol, de esporte, né? Então não tem como não ir. E esse jogo de Prudente, eu tenho amizade com os caras lá da torcida do Grêmio, eles falaram assim que foi a primeira torcida de fora que foi lá, viu? Nunca tinham ido lá pra Prudente, a gente foi os primeiros. Eu tenho o contato do Matheus até hoje. Matheus? Converso com o rapaz até boa. Hoje. Boa. Tratou a gente muito bem lá em Prudente, o pessoal de lá, né? Então, assim, a história da vida da gente está entrelaçada com a história do clube. Né? Assim como de muitos também. Aí você olha para trás e fala, nossa, quanta gente já não passou, né? Quando a Malucos começou, tinha acho que 11 ou 12 pessoas, se contavam no dedo. Era Borba, Testa, Andrezão, Cezinha, Breu, o Flávio, Icão, Flávio Celita? O Carlão, o Flávio, né? Quem mais? O Aranha não tava nessa ainda? Não, o Aranha não. Aí depois foi chegando o Fabinho, depois chegou o Careca que assumiu a Malucos, que ficou quase 15 anos à frente da Malucos, né? Antes do Nikima pegar. Né? E o Careca foi um dos caras que mais fez, assim, caravanas grandes do Rio Branco. Sim. Né? Eu me lembro de uma que a gente foi até Catanduva, ou Jaú. Nós fomos em 8 ônibus, né? Pra assistir um jogo do Rio Branco. Eu lembro que a gente parou num posto de gasolina pra comer. Os caras fechou as portas do posto. Achando que era arrastão, roubo. Tinha 8 ônibus. Então, assim, a gente já viveu de tudo no Rio Branco. Já viveu momento bom, momento ruim, momento de ajudar o clube. Sim, né? sim. Então, assim, meu Deus do céu. Não dá nem pra você escolher um fato isolado pra você destacar de tanto que tem, né? Não é verdade. Pra contar. Mais um momento que te marcou, assim, você tem um, não, esse aqui eu nunca vou esquecer. Zé, você separar um deles é até difícil, porque tem bastante. Mas eu vou trazer um que junta aquela geração antiga, né, aquela velha guarda da torcida, com a mais recente, que foi em 2008. Teve várias, tá? Teve Mojimirim, quando a gente foi um número enorme de pessoas, para Catanduva, aqui para Piracicaba, mas em 2008 juntou bastante gente das antigas com o pessoal mais novo para ir assistir a final da Copinha. O Branco ainda participava da Copinha ainda. Participava, ficou vice-campeão, né? Então, em 2008 juntou assim muita gente das antigas com o pessoal mais novo. Eu acho que foi 8 ou 13. Quantos ônibus, você lembra? Não lembro se foi 8 ou 13 ônibus. Caramba. Que a gente foi até o Estádio Nacional para ver Rio Branco e Figueirense. Invadiram. Eu lembro desse jogo. A gente ficou vice-campeão, mas juntou muita gente nova. Sim. Então eu acredito que muita gente que frequenta o estádio hoje, pessoas mais novas, são justamente desse momento para cá, né, de 2008 para cá, porque foi muita gente. Eu me lembro que eu até faltei de serviço. Ai, que louco. Numa terça-feira a gente foi assistir Rio Branco e Inter, da Copinha. Fomos em 5 num carro. Foi né? uma terça? Numa terça-feira foi Rio Branco e Inter. Aí na sexta-feira foi a final. Sim. Rio Branco e Figueirense. Aí foi acho que uns 8 ou 13 ônibus. Então foi um momento muito legal, porque juntou 2 gerações de torcedores do Rio Branco, sim, né? Sim. Que é o que você vê hoje no estádio. Às vezes você olha na cativa, aquele pessoal mais paradão, mas é um pessoal que também já foi do agito. Né? E querendo ou não, são esses aí que trazem pessoas mais novas também. E além outra. do pessoal da torcida. Sim. Né? Mas eu falo assim, uma coisa que eu acho que hoje está impedindo muito, era para estar até melhor, se for ver. Não que a média nossa de público tá boa, mas se os jogos aí fossem à noite, tivesse refletor ou no horário melhor, com certeza acho que o pessoal ia voltar muito mais. Acho que ia voltar muita gente a frequentar o estádio, principalmente à noite, eu acho. Sim, eu acho que o horário da tarde, de sábado às 3 horas, é difícil. Quarta-feira, entendeu? Quarta-feira, então, sábado ainda o pessoal vai, de sábado ainda dá um pessoal. A quarta-feira, se o jogo começasse pelo menos umas 4h30, talvez 4, sei lá, de repente daria pra você pegar uma parte da noite. Às vezes o cara não consegue assistir o primeiro tempo, mas ele consegue pegar o segundo. Na verdade isso é um dos fatores, né? Eu falei isso, mas é um dos fatores. Tudo bem que aconteceu tudo que aconteceu daqueles anos pra cá, né? Foi meio que uma decadência, né? E meio que afastou o torcedor. Mas agora,
acho que todos os torcedores do Rio Branco tá voltando, né? Aquele amor, aquele porra, nossa, agora o Rio Branco, nossa, você viu lá, eu ando na rua mesmo, eu vejo muitas pessoas falando, e o Rio Branco? O Rio Branco o Rio Branco tá voltando, né? O Rio Branco tá com um timão agora, não sei o que, o Rio Branco não perde. E tipo assim, tá falado, né? Tá antigamente você não conseguia, antigamente era raro você ver alguém com camisa, tudo, né? Hoje eu tô vendo muito pessoal com camisa do Rio Branco. Molecada, camisa tudo antiga, viu? Camisa antiga, das antigas. Eu não tinha notado, mas que nem a gente costuma ir no SESI aqui. Né? Eu, minha esposa, minha menina. A gente tava na piscina do SESI no domingo à tarde. A minha menina falou assim pra mim: ô pai, você não viu? Eu falei: o quê? Você na cabeça do rapaz lá. É um boné do Rio Branco. E o cara tava realmente com um cataúba do Rio Branco. Olha que legal, cara. Então era coisa que antigamente você não via, que agora você já começa a ver com mais frequência, né? Sim. E você falou dessa final aí, dessa final contra o Nacional. O jogo contra o Inter, eu acho que foi talvez o jogo que me tornou rio-branquense, cara. Eu assisti na televisão, na época eu tinha acho que 10 anos, 11 anos. E foi um jogo que me marcou mesmo. Eu torci demais pro Rio Branco, ganhamos nos pênaltis. Eu lembro disso até hoje. Empatou 1-1. O Rio Branco fez o gol primeiro. Isso. E aí o Inter empatou e a gente conseguiu ganhar nos pênaltis. E só vou dar uma pausa aqui na nossa conversa para mandar um abraço pro nosso amigo, o Leal, secretário de esportes aí. Ele acompanha bastante a Malucos. Cara, gente fina demais aí. Valeu, Leal. Um abraço para você aí, em nome da Malucos do Tigre. Bom, vamos continuar então. E questão de jogo. Qual jogo foi o mais marcante pra você, Ferreirinha? Nossa, ô Xande, não pega assim não, rapaz. Porque tem muito jogo. Tem pode muito ser top 3, sei lá. Eu vou pegar mais recente assim, que o pessoal também vai lembrar mais. Mas que nem em 2012, quando nós ficamos campeões. Foi legal. O Rio Branco tinha acabado de ganhar da Inter de Limeira. Lá em Limeira de 3-0. Sim. Aí nós fomos fazer um jogo contra o Capivariano lá em Capivari. E perdemos de 2-1. Debaixo de uma chuva. Perdemos de 2-1. No jogo da volta, o Rio Branco já tinha subido, tá? Já tinha garantido acesso no jogo contra a Inter de Limeira. 2012, isso? 2012, eu lembro. Então já tinha garantido acesso, que subia 4 naquele ano, Zé. Então já tinha garantido acesso. Só precisava definir quem é que ia fazer a final. Né? Aí o Rio Branco foi até Capivari e acabou perdendo 2-1. No jogo da volta, esse jogo me marcou bastante por causa do que ocorreu no jogo. Né? O jogo estava pegado, o Rio Branco já tinha subido. Mas se ganhasse, já colocava o Rio Branco na final. E que foi o que aconteceu. O Bernardo marcou os gols do Rio Branco aos 48. Contra o Batatais, né? Não, contra o Capivariano. Capivariano. Foi contra o Capivariano. Foi 1-0 pro Rio Branco, o gol do Bernardo aos 48. Inclusive esse Capivariano hoje tá na Série A2, né? E esse gol do Bernardo colocou o Rio Branco na final contra o Grêmio Osasco, que foi onde o Rio Branco acabou sendo campeão. Aquele ano lá, cara. Esse jogo foi muito assim, sabe? Além de ser um jogo pegado, tinha um público bom, né? Foi um jogo pegado. E assim... Nessa época tinha iluminação e tudo ainda no estádio, né? Quando o Bernardo fez o gol aos 48, nossa, o estádio veio abaixo. Porque a vitória colocou o Rio Branco na final. Consequentemente, o Rio Branco acabou sendo campeão, né? Mas se for pegar jogo, tem muito. Tem uma virada histórica do Rio Branco em cima do União São João de Araras. O Rio Branco perdia de 2-1, empatou 2-2. Eles fizeram 3-2, o Rio Branco fez 3-3. Eu sei que os caras soltou a bola, o Rio Branco pegou a bola, 4-3 Rio Branco, acabou o jogo. Sabe? Então tem de tudo, Sabe? Passou por todas as emoções aí do futebol. Mas o legal do futebol é isso, né, Ferreirinha? Sim. Porque, assim, pode ser que você vai sábado agora e você vai vivenciar uma coisa que você não vivenciou na sua vida toda ainda, entendeu? Verdade, Uma virada dessa, uma goleada dessa ou não. Então é coisa assim que só o Rio Branco proporciona aí pra gente, né? Nesse último jogo mesmo, eu encontrei um rapaz no estádio que a gente foi junto no primeiro jogo do Rio Branco. Ai, que da hora. Eu assisti em 83. Porque ele é vizinho e ele foi junto na mesma perua. Né? Sim, que da hora. Sofreu do mesmo jeito que eu sofri naquele dia com aquela bandeira. As fotos aí que o Ferreirinha trouxe pra gente. Isso, essa foto aí eu disputava. Eu gosto muito de jogar futebol de mesa. Vamos falar depois um pouquinho de futebol de botão. Essa foto é quando eu jogava pelo Rio Branco. O futebol de mesa. Em 2000 e quanto ali? Eu joguei. Ali é 2006. É campeonato, tudo, seu Ferreirinha? Sim, tudo certinho o negócio, né? pega mesmo. Federado. Da hora. Eu jogo pelo Rio Branco desde... Eu joguei pelo Rio Branco de 96 a 2009. Eu não tinha vínculo financeiro, nada. Vocês mesmo que bancava. A prefeitura de Americana sempre bancou, né? A gente só usava o nome do clube que para se federar você tem que estar federado a alguma agremiação. Então a gente se filiou ao Rio Branco e a gente jogou de 96 a 2009 pelo Rio Branco, futebol de mesa.
Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Ficamos vice-campeões paulista, perdemos o Corinthians, né, a final em 2001, né, e individualmente. E é pessoal da região toda aí ou é só da cidade aqui de Americana? Como é que funciona? Americana, mas assim, era aberto para quem quisesse participar, né? Então tinha jogadores na equipe do Rio Branco que morava em Poços de Caldas, mas vinha jogar aqui pelo Rio Branco, pessoal de Campinas, de Limeira. Então foi assim até 2009, né? Depois, infelizmente, o presidente que estava no Rio Branco em 2009 resolveu extinguir o tênis de mesa, o futebol de mesa, as outras modalidades que tinha. Então a gente acabou indo para um outro clube aqui de Americana, que é onde a gente está até hoje, né? Sei. Mas a paixão sempre foi jogar pelo Rio Branco, né? Ah, da hora, Era cara. gostoso. Além de ser o time do coração, né? É um passatempo também, uma coisa... Eu gosto, né? Então, gosto e quando jogo, procuro... Eu tenho vários times, mas eu procuro jogar sempre com os que eu tenho, que é do Rio Branco, né? Legal. Da hora, melhor. E... Bom, e esse relógio aí que tá na tela? Esse relógio é o relógio da parede de casa. Na verdade, ô Xande, quando eu comprei... Essa é a minha até primeira habilitação, o cara tá com a camisa do Rio Branco lá. Eu tirei a camisa do Rio Branco. Ai, que da hora. Isso é o ingresso. Ingresso tem bastante guardado, viu? Ah, que louco. Eu não... Você é daquele torcedor que guarda tudo Sim, do time. Eu tô com bastante ingresso, mas assim... Aí, essa é uma equipe de futebol de mesa. Ah, legal, Né? cara. Pô. Aí tem o pessoal de Limeira, de 2008. É. Ó, que legal, cara. E aí, essa aí é a equipe. Esse é um par de luvas que eu ganhei do Lazari. Do Lazari? 2024, né? Não, Fez as em pazes? 23. Ah, não, o 23. Lazari é O goleiro. o João Lazari. João Ah, Lazari. tá. Lá em Itaquaritinga, quando a gente Ah, pegou o quando pênalti, nós ele foi me deu- eliminado ele me deu lá. um par de luva, tá comigo, tá Foi. guardado. Olha que da hora, cara. Eu lembro disso aí, eu tava lá, eu Esse lembro. bonezinho também que eu tenho do Rio Branco foi o Israel que me deu. Lá, no dia do tombo de Penápolis lá. Ele me que deu da o hora. boneco. Eu vi esse vídeo aí, você caindo lá do alambrado. O lá. Maguilão. O Maguilão, bicho, o Maguilão. Ô Maguilão, ó, né? Tá esperando você aqui, viu, Maguilão, Maguilão? ó. Um dia nós vai combinar de você vir aqui, que você tem história O também, viu? Maguilão só não foi cunhado, porque eu cheguei a namorar. Olha. A irmã, a esposa dele tem uma irmã, Terrível. Flávia, e eu cheguei a dar uns beijos na Flávia, né? Ah, A gente só não que foi da hora. cunhado, mas conheço, essa aí é minha irmã, meu sobrinho. A família vai, viu? Ó, que legal, cara, se Estádio, A incentiva. família costuma frequentar. Que legal. Aí é que o pessoal lá, né? Sou da amigo- São Olha Calor. meus Gente, patos né? do truco aí, ó. Meus patos aí, ó. O Ô, Renan? Renan, meu pato. Salve, Renan. Essa é a minha menina, né? Ela também. Eu fiz a cartinha de sócio torcedor do Rio Branco, pra mim e já fiz pra ela também. Ó, que legal. Né? Então ela costuma ir no jogo também. Da hora. Ingresso, tem um monte de Ah, guardado. esse jogo eu tava, pô. Nossa, Esse eu virada fiz questão de histórica. guardar, porque esse aí foi a primeira vez que a minha esposa assistiu o jogo do Rio Branco. Aí deu sorte. Tá marcado no ingresso, tá marcado. Esse jogo a gente escapou do rebaixamento, Sim, na cara. primeira vez no estádio. E a Dina, minha esposa, é isso mesmo. Esse daí Oh. foi lá em Caieiras, Nossa, Caieiras, cara. Qual que é o nome craque. dele? o O Kawari. Kawari. Kawari, Esse né? jogo também judiou Craque. demais, viu? Foi, Esse né? jogo judiou. Virou no Esse final. atacante Esse judiou de também. nós. Meu Deus do céu, olha. Ah, lá em Itaquaritinga, ele que errou o pênalti lá, né? Isso aí eu da- peguei lá em Penápolis. Não, esse aí eu peguei em Caieiras. Mas A que é faixa isso? de Essa é a capitão. parte de capitão, Ah, tá que comigo da hora. guardada. Que da hora. Aí é eu, minha sobrinha, minha irmã, meu sobrinho, meu cunhado, todo mundo junto e misturado aí pra assistir o Rio Branco. Legal, cara, a família toda. Minha baixinha, logo quando era Ó. pequenininha, Tiarinha Ela do deu Rio uma Branco, tiarinha aí. rosa. do Rio Branco. Tatuagem, essa tá na tatu- pele. Ó, Essa aí tatu sim, tem mano. uma curiosidade, essa tatuagem aí. Ah, Segundo informações do nosso eterno Rogério, Rogério. palavras dele, tá? Eu fui a segunda pessoa que fiz uma tatuagem do Rio Branco. Ó, que da hora, velho. Porque ele já conhecia um rapaz que morava no Parque Gramado. Uhum. E já tinha uma tatuagem do Rio Branco. E eu falei pra ele, falei assim, Rogério, eu vou no vácuo do cara. E peguei, Fazer a fui minha lá, também. peguei, fui lá e fiz. Não, mas eu fiz só o Tigre na época. Aham. Eu fiz só o Tigre. Aí eu tinha um Fusca, ô Zé. E tinha um rapaz que se interessou em comprar o Fusca. E ele era tatuador na época, acho que foi 2000 e... Que 2000? 99 acho que foi. Ele se interessou em comprar o Fusca. Eu falei, e aí ficou faltando uma diferencinha. Eu falei, ó, faz o seguinte, faz o símbolo do Rio Branco e escreve Rio Branco pra mim. Ó, que Aí ele legal, colocou o símbolo e escreveu Rio Branco. Aí. Já O meteu no Tigre, rolo. quem fez o Tigre foi o Andrezão. O Tigre quem fez foi o André. É? Mas o símbolo e a escrita foi uma outra pessoa. Andrezão é É, da tatuador hora. também, vai. Ah lá, brincar. ó, Xande. Esse aí foi onde? Essa daí foi lá em Presidente Prudente. Ó, Ah, Brizinha. Presidente Prudente. Ah, o Brito ali, o Brito. Aí eu, Brizinha, Netão, Mirtão, Jairo, Netão eu, e o pescador. Lá, Não, lá não em foi Presidente, não. Brito, o dia que ele foi Não é não. Presidente. Não é pescador não, pô. Ah, o pescador. O Jairão sentado ali. aí, Não, não é né? não. Tem um É outro eu? aí.
Não, esse... Ah, é o Uriel! Sentado ali, ó. Caramba, tá com óculos na testa, parece? Eu tô olhando, sabe porque eu fui olhar o celular porque já tava 4x1 pro Grêmio pro Ó, Dente. e esse comprovante? Ô, louco, de pagamento? pelo amor de Deus. É um bom pagador, né, Você senhor? mandou logo um comprovante de Pix pra nós, Eu velho. queria trazer mais fotos. mas Olha é o velho louco. É que o meu ó. celular, ele quebrou e eu fui trocar. Isso aí foi lá em... Jaú, né? Não, isso aí foi em Araras. 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 Verdade. É, o Verdade. estádio já. Esse daí não. Itapira, isso aí. Esse aí foi em Itapira. Ah, eu lembro dessa portinha aí. Esse é minha baixinha. De malucos. Essa primeira foto que tá ali, ó. Ela foi tirada, sabe aonde? Aqui no Madeirão. Ah, Aquela foto lá. A outra primeira de maiorzinha também foi um jogo que o Rio Branco ganhou de virada. Em 2012. Lá em Limeira, contra o Juventus. O Rio Branco tava perdendo 2x0 e virou o jogo 3x2. Ah, E a que da menorzinha hora. foi lá no Madeirão. Que louco. Aí são alguns ingressos. A faixa eu A tenho também, relíquia. essa faixa de campeão Aquela tem. faixa lá é de 2012. Eu tenho uma também. Essa tá guardada. Eu tenho a de Legal. 24 também. Esse é outro relógio meu. Ó, o velho, só- é zica mesmo. Aí, essa foto aqui foi contra o Juventus, lá em Limeira. Em Limeira? Série 2, no caso aí? Foi Série A3. Série foi quando o A3, foi Juventus campeão em tava lá. 2012. Ó, que legal. Isso aí é lá perto de casa mesmo. Sempre de Rio Isso aí em Branco. casa também. Essa Ó, o daí, Vasco. pelo amor E de esse Deus. Fusca aí? É o Nikima esse aí? Ó, é o Nikima e o Manuel. Essa foto ainda tá vindo pra São Carlos. Ó, que Conta da essa hora. história aí, essa história desse essa Fusca. parada aí foi providencial. Essa tem história. É, eu quem, acho. Tá quem falando bateu a foto foi o Menossi, tá? O Menossi que tava na Olha só, foto. rapaz. Na volta no Fusca voltou eu, Nikima, Manuel, Menossi e o Luizinho. A Luzinha apareceu O lá. Luizinho veio junto. Essa parada aí foi o seguinte. O pessoal falou assim, ó, vamos pra São Carlos? Eu falei, vamos, mas vamos como? Eu falei, meu carro tá ruim. Eu falei, ó, vamos de Fusca. Da Eu falei, hora. mas vai de Fusca? Não, o Fusca chega, só que é o seguinte. Tem uma bomba de gasolina reserva aí, porque a que tá no Fusca tá ruim. Essa parada aí foi pra trocar a bomba de gasolina. Já sabia que ia dar Aí, problema já, Ele né? vê que o pisca-alerta tá ligado, ó. Ah, A gente verdade, parou verdade. pra trocar a bomba de combustível. E chegou lá na hora do jogo, hein? Pô, chegamos lá, assistimos o jogo, ficamos um pouco com o pessoal lá e viemos embora. Que da hora, cara. Foi esse Fusca aí que você trocou na tatuagem Eu lá, troquei, vendeu? foi, Foi, é. Olha só. E Ferreirinha, qual caravana que marcou mais vocês aí, toda essa trajetória sua aí de Rio Branco, de jogos do Rio Branco? Qual foi a caravana assim que você fala assim, nossa, essa caravana aqui foi a melhor de todas, essa foi top mesmo. Você lembra algum caso assim? Tirando a Lembro. história aí do seu irmão aí. Lembro. Lembro. Teve uma que nós fomos pra Jaú. Jaú ou Catanduva. Nós fomos acho que em 8 ônibus. Porra. 8 ônibus a gente foi pra lá. A gente parou no posto de gasolina. O pessoal ficou até com medo. Até fechou a porta da lanchonete lá, achando que a gente ia, né? Sacar alguma coisa de tanta gente que tinha. Só maluco, só? E o jogo foi bom, o Rio Branco ganhou o jogo lá, voltamos. Na volta, um dos ônibus quebrou. Isso. E aí sempre teve um acontece. pessoal que não quis ter a paciência de esperar o ônibus, né? Então veio andando pro acostamento. E o ônibus veio atrás pegando o pessoal no acostamento, sabe? Porque foi muita gente naquele dia. Tinha muita gente de carro também. Caralho. Essa foi uma das maiores que eu me recordo, né? Mas boa mesmo, que eu gosto de me lembrar, é essa que uniu tanto a geração antiga quanto o pessoal mais novo, que foi em 2008, né? Pra São Paulo. Lá é pra São Paulo, contra o Nacional, no campo do Nacional. Ah, cara, esse Essa jogo daí- tem história mesmo. Essa daí foi muita gente, assim, muita gente nova, né? Uma nova geração, junto com aquela velha geração, então foi muito legal. Inclusive, o Xandes, naquele livro do Gioria, O Almanac, né? isso, tem uma foto, se você perceber, tem uma foto que tem uma bandeirinha do Rio Branco bem pequenininha, amarrada no alambrado. Ela tem um lado preto, o outro lado preto, e no meio o símbolo do Rio Branco. Aquela bandeirinha é minha. Olha que da hora. Eu amarrei ela no alambrado no dia do jogo. Que louco, Inclusive cara. o Almanac é muito bom, né? Tem muita Sim, coisa boa lá, sim. tem tanta informação ali Muita que... informação boa. Coisa que eu não sabia ainda. Muito Cara, bom. e assim, esse jogo aí tem história, cara. Eu acho que... Dá pra pensar no que podia ter acontecido se a gente tivesse sido campeão, cara, naquela Copa São Paulo. Cara, Eu me lembro que o jogo acabou lá, é lógico, a torcida veio embora bem antes dos jogadores.
mas a torcida foi lá no Descopita. Olha que da hora. Encontrar com os jogadores. Na hora que eles chegaram, né? Mesmo perdendo, a Mesmo torcida perdendo, foi lá a e torcida apoiou. foi lá, Porque foi uma campanha boa, né? Foi demais, cara. Demais. E outra, sem contar que quem tava à frente, poxa, era o Marquinhos, né? E o Marquinhos, querendo ou não, era ídolo aqui americano. Aliás, sempre foi, ainda é, né? Sim. O Marquinhos Sartori, né? Pra quem viu o Marquinhos jogar, né? Ele era a cria da casa, né? Uhum. Então, assim, poxa, pra mim, um dos melhores goleiros que o Rio Branco teve também, né? O Marquinhos Sartori. E esse time era tão bom, cara, que em 2009 meio que foi a base, né, do time que subiu. Sim. Romarinho, Lincoln. Lincoln não sei se estava nesse time, mas... Tava. Pô, tava, né? Tava. Lincoln, cara, sim, foi um time muito... Acho que era o Éder que era o goleiro. O Éder, né? Verdade, o Éder era o goleiro. E esse time tem uma curiosidade, viu, Xande? Se você me perguntar pra mim qual o melhor elenco que você viu do Rio Branco jogar, tem vários. Uhum. Né? Eu vi muitos. Poxa, são mais de 40 anos acompanhando o Rio Branco. Mas se você me perguntar de um elenco que eu teria que ter uma consideração grande, seria justamente o elenco de 2009. Por quê? Esse elenco pegou aquele primeiro momento de decadência do Rio Branco. Sim. E esse pessoal jogou quase 8 meses. Eu vou falar aqui abertamente porque não é segredo. Tá? Esse elenco jogou quase 8 meses sem receber um salário. Olha só, cara. E eu me lembro que o Rogerião começou uma campanha na cidade para arrecadar alimento, para levar para eles lá no estádio, para esse pessoal poder... Tem uma foto, inclusive, essa foto aí. Eu tinha essa foto, você rapaz, mandou, acho que no grupo, se eu não me engano, uma vez. Eu vou pedir pro Giora me mandar novamente, que ele tem, porque como eu troquei de celular, acabou apagando. Então, assim, o Rogério com mais alguns começou uma campanha para arrecadar alimento e a gente arrecadou. O que a gente arrecadava, a gente levava pro estádio, né? Que da hora. Nessa época eu era vizinho do Brisa, lá no Parque das Nações. Eu pegava o jogador lá no alojamento do Rio Branco e levava para jantar em casa. Ai, que da hora. Né? Então, assim, é um elenco que merece ser respeitado por aquilo que passou e mesmo assim foi vice-campeão. Sim. Entendeu? Abraçaram a causa e vamos jogar bola e acabou. Perderam a final, acho que de 3-2. Foi pro Monte Azul, é verdade. Então, assim, merece todo o meu respeito. Sim. Foi o melhor elenco? Não. Pra mim não foi o melhor elenco. Mas foi um elenco que realmente representou e viveu aquilo que realmente era o Rio Branco, né? Que é aquilo que o torcedor gosta de ver, né? Quando o jogador ele realmente veste a camisa e fala, não, esse é o time que eu vou defender, essa é a minha camisa hoje, né? E ele faz disso a vida dele, né? Inclusive o jogo do acesso, se eu não me engano, foi contra o São José, não foi? Sim, foi contra o São José aqui. Cara, eu tava ouvindo na rádio, cara, e o narrador ele quase não conseguia narrar de tão forte que a torcida tava cantando, cara. O primeiro jogo lá, nós ganhamos também. Foi, né? O Rio Branco, eu acho que de 3-1 lá, nós fomos no ônibus, entendeu? Ficamos quase 2 horas parados na rodovia, daqui a pouco você segurou a gente. Mas, e depois o jogo da volta foi aqui, o acesso foi contra o São José. É isso cara, mesmo. eu lembro disso também, foi uma coisa que me marcou bastante. Eu não ia pro estádio ainda, tinha acho que 12 anos, mas realmente foi... Estádio lotado. Lotado mesmo. Agora igual 2001, contra o São Paulo aqui, eu trabalhava na Fibra, na época eu trabalhava de sábado. E trabalhou com meu pai na Fibra. Meu pai trabalhava na seção do Fioco. Eu trabalhei no Fioco, mas trabalhei também lá embaixo. Nilson é o nome dele. Como? Nilson, os caras. Às vezes até trabalhamos juntos. Fala o apelido dele. Até o Nikima, né? O Nikima é da época. Fibra é só apelido. Hoje é Fibra, né? O Nikima trabalhava lá também na época. Nikima? É só. Eu conheço o Nikima desde 86. Olha que legal. O chefe dele era o Luizão, um grandão. Bem magrão. Hoje ele é gordão, não sei. Eu sei quem que é. Grandão, bigodão. Vixe, eu trabalhei um bom tempo lá. Eu me lembro que eu fazia a turma e eu saí do serviço 4 horas da tarde. E já tinha começado o Rio Branco e São Paulo. E eu fui para entrar, não consegui entrar na torcida do Rio Branco. Eu tive que entrar na torcida do São Paulo. No primeiro tempo eu tive que assistir no meio da torcida do São Paulo. Não teve jeito. E aos 30 minutos, pênalti a favor do São Paulo. França foi e bateu 1-0 São Paulo. Caramba. Acabou, né? O primeiro tempo eu fui lá para a torcida do Rio Branco, tá beleza. Rapaz, final de Gilmar Lima acabou com o França nesse jogo. Caralho. Ele entrou no jogo, a primeira bola que o França pegou, ele levantou. O França. Acabou. Não jogou mais. 2-1 Rio Branco de virada. Caralho. Né? Então, assim, jogos memoráveis que o Rio Branco, sabe, que os jogadores do Rio Branco
colocaram assim a alma, o coração mesmo dentro de campo. Eu vi muitos, assim como vi alguns fiascos também. Só que a gente é torcedor, né? A gente é movido pela paixão. E o Rio Branco é paixão. E passou muita gente boa aqui no Rio Branco, né? À toa que a gente é um clube revelador de jogador e um time centenário, né? Então tem história e é que nem você falou, né? Era os jogadores que representava mesmo, né? Antigamente os caras corriam e... É mexer. Ô Ferreira, é uma pergunta aí pra você, meio fugindo um pouco do assunto agora. Tem algum ritual aí que você faz antes dos jogos? Quando é dia de jogo, como é que começa aí? Quando é dia de jogo, o que você faz aí? Desde o começo aí. O dia antes eu nem durmo. Começa nem dormir. Já começa sem eu dormir. Tem alguma preparação? Hoje eu vou com essa cueca que ela dá sorte. Normalmente, é muito raro você me ver no estádio com uma outra camiseta que não seja essa. Sim. Você gosta de chegar cedo, gosta de chegar atrasado? Como é que é? Gosta de chegar cedo, pegar aquele lugarzinho bom? Como é que é? Chegar cedo, ainda tem que pegar o Ramon no meio do caminho. Grande chileno. Eu fui vizinho, os bad boys aí. O chileno também. Mas verdade, por um bom tempo eu fui vizinho do Fred, né? O finado Fred, filho do Ramon. Por isso que eu conheço o Ramon, né? Mas assim, normalmente eu vou no guarda-roupa, eu pego uma camisa do Rio Branco, oficial, e falo, eu vou com essa hoje. E deixo dobrado em cima da cama e falo, eu vou com essa. Aí chega na hora eu guardo e venho com essa. É superstição ou porque você já... É mania. É mania, né? É mania. Mas ó, eu cheguei a ter em casa, Zé, 38 camisas do Rio Branco. Podia ter tirado umas fotos dessas camisas pra mostrar pro povo aí, mas... assim, eu mandei camiseta do Rio Branco até pro México. Olha só. Eu trabalhava na Pavão Zanetti e vi uns mexicanos ali, sabe, comprar máquina. Eles levaram a camisa do Rio Branco embora porque eu dei pra eles. Né? O Renatão Zanetti mesmo, ele tem uma camisa do Rio Branco que eu dei pra ele, né, o Renatão? Que eu tinha ganhado do Marcelo Bonan. Ô, Bonan, goleiro, a camiseta pra ele. Então, eu seguro aquelas que eu realmente gosto, sabe? Então deve ter só umas 6, 7 em casa. As outras eu distribuí. Assim como os relógios que o Mazo vendeu, esse que você viu aí. Sim. O Mazo, quando vendeu, eu comprei acho que uns 8 ou 10 distribuí. Ah, que da hora. Inclusive, tem um... Em 2021, quando o Rio Branco foi jogar contra o Fernandópolis, lá que o Rio Branco perdeu de 3-0, aquele jogo lá em 2021. Foi 19, não foi? 2019 ou 2021, não lembro muito bem. O Mazo vendia uns chaveirinhos do Rio Branco. Eu comprei 53. Caralho. É verdade. Quantas portas tem sua casa? Eu comprei 53 chaveiros do Rio Branco naquele dia. O Mazo foi levar lá na porta da firma. Lá em Nova Odessa. Saiu distribuindo. Distribuindo o chaveiro do Rio Branco. Eu ouvi essa história aí, acho que eu já ouvi você falar eu saí distribuindo chaveiro, um pra cada um na firma lá. Falei assim, ó, o Rio Branco vai jogar hoje, vamos torcer pro Rio Branco, tá? Isso aí, eu gastei 250 pau de chaveiro. Caralho. Do Rio Branco. Voltando na história da camisa lá que você deixa, tira, fala, vai com essa, aí você fala, acabo não. Com essa. Já aconteceu do CI com a que você tirou e o Rio Branco ganhar? Não. Tá explicado. Ó. Então tá explicado. Então chegando em casa, você já lava essa, viu? Tá tudo certo. Essa aqui tá surradinha. O acesso, né? O jogo da final e o acesso nosso, né? Que fomos campeão, no caso. Do ano passado? Os 2 jogos do ano passado. Você tava com essa? Eu tava com essa daqui. Então já Os 2 tá jogos. batizado. Sábado agora já pode usar ela, né? Pode usar ela, sabe? sábado. Chamel, você vai ver nas fotos que aqui, contra a Francana 2-0, que eu tô com essa. E lá eu tirei foto com o Ramon e com... Eu tenho uma prima que é muito chegada, a gente... Na época de adolescente, a gente curtia discoteca junto. E hoje o filho dela, que é meu primo segundo no caso, vai comigo no estádio. Ele tá no nosso grupo aí, o Luquinha, o Amerilube lá. Ele tem Amerilube. Ele vai comigo. Eu tirei a foto com ele com essa camisa. Em 2012? Em 2012 eu tava com essa daqui. Pode ver a foto. Essa camisa em 90 eu tava com a da Malucos. Tem glória e tem história. E essa camisa é original da época aqui? Essa aqui não é original. Essa aqui tá comigo faz muitos anos. Inclusive tá até... Tem uns pontinhos daqui que foi colado com cola mesmo, sabe? De longe a câmera não pega, tá suave. Não, mas tem uns pontos de cola, Chamel, que eu peguei cola plástica. De cola de cano pra colar aqui atrás, que ela rasgou, né? Não pode perder essa camisa, não. Não posso perder. As minhas tá tudo furado das brasas do back cá, eu vou começar a colar sem brincadeira, Chamel, eu tenho aquela camiseta que eu ganhei do Lazari, que ele ficou me devendo, que eu fiquei no pé dele até ele me deu aquela camiseta. Eu nunca usei, você acredita? Caralho. Faz uns 2 meses que ele me deu a camiseta e não usei nenhuma vez ainda. Do David, no caso. Do David Lazari, é. É o meu celular. É o celular do cara. Olha o toque do cara. O toque do Ferreirinha. Traz aí. Pega aí. O cara é Rio Branquense ou não? Você acha que ele é Rio falar que eu tô mentindo, ó. É o toque do cara mesmo, ó.
Ih, é minha irmã. Depois a gente fala com ela, agora não dá. É possível que a gente ouça mais umas 2 vezes o hino do Rio Branco durante a transmissão. Oh, meu Deus do céu. Não tem problema. Sendo o hino do Rio Branco, pode deixar que vira Não, o toque do celular né? tem que ser. Aliás, até o pastor de parede é um tigre, ó. Aí, ó. Eu vou mostrar. Não adianta, tá na alma, cara. É da hora que eu... Na hora que eu... a história do Rio Branco faz parte da história da gente, né? Da vida da gente, né? Na hora que eu ouvi o seu celular tocando antes de começar a gravação, eu até falei, nossa, acho que eu vou ligar pro Ferreirinha no meio do podcast, só pra dar esse furo aí. Sabe, no esporte não adianta, é Rio Branco Esporte Clube. Da hora, não cara. tem como, não tem como tirar a história do Rio Branco da minha história também, em relação ao esporte, ao futebol, né, meu? É lógico, a gente tem o nosso dia a dia, a nossa família, as nossas obrigações, os nossos deveres, os nossos compromissos. Mas, rapaz, se eu tiver num casamento e o Rio Branco estiver jogando, você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou ter que dar uma escapadinha pra ver o resultado do jogo. Você não torce pra mais nenhum outro time da capital, ou sei lá? Eu tentei. A minha menina gosta muito do São Paulo, inclusive eu até levei ela a assistir o jogo do São Paulo. No ano Morumbi? Passado, no Morumbi. Ela queria conhecer o Morumbi, eu levei. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu tenho 5 filhos, tá? Uhum. Eu tenho 4 meninos e uma menina. Os meninos são do primeiro casamento. O homem é fértil, mano. Os 4 são corintianos. Não tinha força na internet. Só que eu sempre disse o seguinte, pessoal, vocês podem torcer pro time da capital o que vocês quiserem. Agora torcer pro Rio Branco é obrigação. Boa. Né? E eles vão no jogo, sabe? Eles costumam ir. Não vão todos juntos, mas, por exemplo, às vezes o Reuel vai, os outros 2 não vai. Às vezes o Efraim vai, o outro não vai. Mas sempre tem um no jogo, né? Não, meu moleque já tem 2 camisas da Malucos já, e eu já ensino ele, quando ele chuta a bola, ele fala gol do Tigrão. Ele já tá sabendo falar. É uma coisa já. que passa, né, querendo ou não, de pai pra filha, Sim, de família, né? Não tem como, né? Você vê, dependendo quem você encontra na rua ou no mercado, você tá fazendo compra, você começa a conversar um pouquinho, e aí? Tem gente que me chama de tudo, tá? Por exemplo, tem o Digão, parceiro nosso aí, que tá ali, o pai dele costuma me chamar de Joe, o Luizão. Eu falo assim, ô Luizão, jogo do Rio Branco, tem que ir, o Digão tá indo. Né? O outro você me chama de BA, boca aberta, fala que eu falo demais, né? Mas os caras começam a conversar um pouquinho e já vem a pergunta, e o Rio Branco, tá indo ainda? Ele não precisa nem perguntar se estou indo ainda, é lógico que eu tô indo, né? Eu até de perna engessada a gente foi, né? Então, e assim, você é um dos caras que ficou até na fase ruim, né, cara? Porque na fase boa, década de 90, 2000, tinha muita gente que ia. Agora, cara, quando o Rio Branco começou a decair um pouco, muita gente abandonou. E o Ferreirinha ficou aí, rebaixamento pra Série A2, Série A3, Série A4, né? E agora a gente tá voltando aí, o Rio Branco tá voltando. Sim, eu espero que vá longe, né? Eu ainda quero ver o Rio Branco na 1. Então, já pegando esse gancho aí, né, ô Ferreirinha, qual é a sua expectativa aí pro futuro aí do Rio Branco? E o que você gostaria de ver? Como você gostaria de ver o Rio Branco daqui a alguns anos aí, daqui a uns 10 anos aí? Como é que você vê esse futuro do time agora e do clube, né, em si, a partir desse ano aqui, futuramente? Zé, ó, em vista daquilo que a gente já viu, o Rio Branco hoje até que tá bem. Porque quem já precisou arrecadar alimento na cidade para levar para jogador se alimentar e ver o que o Rio Branco está se tornando hoje, já melhorou bastante. Voltando, né? É. Rio Branco nunca voltando a ser o que sempre foi, porque, né? assim, por exemplo, o Rio Branco nunca teve um trabalho com um sócio torcedor. Uhum. É pequeno. Tem alguma vantagem? Pode ser que não tenha muito, mas é um passo. É algo a mais, né? Não deixa de ser um algo a mais. E hoje, a realidade do clube hoje é bem melhor do que alguns anos depois dos rebaixamentos. Assim, é lógico, é um passo de cada vez. O Rio Branco tem um desafio grande nesse fim de semana, né? Uhum. Inclusive, foi o único time que ganhou do Rio Branco esse ano dentro de casa. É verdade. Né? O Tudo bem tudo bem que o momento era outro, né? O momento hoje é bem mais favorável. Eu acredito sim que o Rio Branco tem tudo para ter um novo acesso, né? E se o Rio Branco conseguir esse novo acesso, você pode ser de uma coisa: o Rio Branco vai ter mais um acesso. Eu acredito e ainda quero ver o Rio Branco na primeira divisão. A intenção uma coisa que eu gostaria que voltasse para o clube, que era o trabalho que era forte, que era do clube, que era a categoria de base, né? Uhum. E também outras modalidades esportivas, porque às vezes o cara não é atraído pelo futebol, mas ele é atraído pela bocha ou pela malha, coisas que o Rio Branco já teve. E é uma coisa que, querendo ou não, movimenta o clube. Que às vezes você encontrava a pessoa no centro com a camiseta do Rio Branco escrito bocha.
outro malha, equipe de malha, ou até a equipe de futebol de mesa. O Rio Branco chegou a ter equipe de xadrez. Né? Por que não pode voltar a ter isso novamente? É verdade. Isso eu gostaria de ver. Querendo ou não, movimenta o clube também, não de uma forma financeira boa, mas no termo de visual, de marketing. Poxa, aquele cara joga dama no Rio Branco, joga xadrez, e às vezes o cara não tem um porte físico para jogar um futebol, e de repente ele pode jogar um xadrez. Gosta do clube, quer estar envolvido ali, né? Exatamente. Então é uma coisa que eu gostaria muito que voltasse. E espaço o clube tem. Né? Só precisa ver se tem alguém disposto a querer fazer isso novamente. Né? Sim. É uma coisa que eu gostaria de ver. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode também não. Uma coisa é certa. Para quem já estaria há mais de 40 anos, não vai ser agora que eu vou deixar de prestigiar o clube, né? Lógico, seja ele onde ele estiver, então. Com certeza, cara. E assim, eu tô confiante esse ano, hein, cara. Eu não tava, quando começou o campeonato, eu imaginava que, assim, se mantendo na Série 3 já tava de bom tamanho. Mas depois que o time apresentou aí, principalmente no começo, depois deu uma vacilada, mas voltou a ganhar com esse treinador, eu acho que a nossa expectativa é grande, né, cara? O que você acha desse ano? Sim, uma coisa que me chamou muita atenção do jogo contra o Marília, eu não fui, mas eu assisti em casa, né? Não adianta. Se eu não vou no jogo e tá tendo jogo do Branco, a televisão é minha. Sim. Uma coisa que me chamou muita atenção no jogo contra o Marília, as mudanças talvez não surtiram o efeito que ele esperava. Mas o time brigou até o último minuto de jogo. Verdade. O time brigou até o último minuto e conseguiu o empate. Quer dizer, se o time entrar brigador, com garra, com vontade, que nem entrou no jogo contra o Marília, eu acredito que o Rio Branco passa bem do Deportivo Brasil e consegue de repente fazer uma boa semifinal aí. Olha lá se não... E vocês aí que estão nos acompanhando aí, não se esqueça aí de deixar o like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e sabadão no Desce o Vita, hein, vagabundo. Sabadão, palpites, todo mundo lá no Desce o Vita. Cara, lá. Eu aposto 2-0 pro Rio Branco, cara. Eu vou nos 2-0 também. E você, Zé? Eu vou no 2-1. Eu vou no 2-1 porque o Rio Branco ultimamente tá tomando sempre um golzinho, mas eu vou no 2-1. Eu botei a 0 no Branco. O Igor vai 3-0 Rio Branco, homem confiante. Eu acho que eu vou com o Zé. 2-1. Quem mandou um 4-0? O Pescador. Eu falo 2-0, mas independente do resultado que for, o Rio Branco vai ganhar esse jogo. Eu imagino. O Rio Branco vai fazer um bom resultado. Eu imagino um bom resultado. Porque o jogo da volta, o Rio Branco vai pra lá tranquilo. Porque, seria o ideal, né? Sim, seria o ideal. Primeiro porque o time é outro, né? O momento é outro. E também, de repente, pelo fato de ser o único time que ganhou do Rio Branco em casa, de repente é o momento de devolver, né, essa derrota para eles, né? Então eu acredito que o Rio Branco vai fazer um bom jogo contra o Deportivo Brasil. Sim, realmente eu acho que a gente tem tudo para ganhar, cara. Sim. Acho que a gente tem tudo para ganhar porque a gente tem aí uma equipe boa, cara, um treinador aí que chegou regaçando já. E eu acho que, cara, assim, com todo respeito ao Desportivo Brasil, né, a torcida deles, não sei se existe alguma torcida organizada, mas assim, mano, na minha opinião, o jogo é sábado aqui e quarta lá. Pra mim é jogo em casa aqui e campo neutro lá, cara. Minha opinião. Eu também acho. Eu acho que o Rio Branco vai fazer vai fazer 2 bons jogos, né? E eu acho que o Rio Branco leva nos 2. Eu acho que o Rio Branco ganha aqui e ganha lá também. Sim, que nem eu falo, né? Eu tava até comparando aqui agora. É uma coincidência, né? Do ano passado e desse ano aqui agora, na 3. Ano passado o Rio Branco ficou em 6º lugar com 25 pontos. E esse ano aqui o Rio Branco está em sexto lugar com 23 pontos, né? E outra coisa que eu me atentei aqui também, tudo bem que é outra série, outros jogadores e tudo. Mas ano passado o Rio Branco aqui, ó, fez 17 gols e tomou 13. Esse ano já o Rio Branco já fez 25 e tomou 15. Então, assim, o time é totalmente diferente, é um time mais ofensivo. Sim. Mas eu também tô confiante pra sábado, mas eu tô meio com o pé no chão ainda, sabe? Porque eu acho que assim, o Deportivo Brasil pode vir aqui e fazer uma cera e aproveitar na verdade, o nervosismo. Fazer, né? Sim, então, eu acho que os caras vão vir aqui pra tentar levar o resultado pra casa dele. Segurar o Rio Branco. Eu acho que justamente onde eles podem acabar se... E vai catimbar, que a gente viu no primeiro jogo aí também, que os caras é catimbeiro, hein? Os caras é catimbeiro. E eu acredito também que vai ter um bom público da Silvita. Eu também tô acreditando, mais de 3 mil, viu? Ainda mais com essa notícia boa que a gente teve aí agora à noite também, né? Eu acredito que vai dar um bom público desse jogo. Quer falar da notícia?
ficou sabendo aí, o Rio Branco acabou de anunciar o Thiago Ribeiro, que começou no Rio Branco, jogou aí no Cruzeiro, Santos, jogou fora do Brasil, né? Grande contratação, de peso, né, cara? 39 anos aí. É, um nome de peso e ele foi revelado aqui, né, no Rio Branco. É um cara, assim, que sabe o que quer viver Rio Branco e eu tenho certeza que ele vai ajudar muito a gente, viu? É a experiência. Não só em campo, em tudo. Em vestiário e tudo. É um jogador, assim, que eu acho que vai ajudar a gente. Sim. Ferreirinha já acho que tá meio assim com o pé atrás, né, Ferreirinha? Dê sua opinião, aqui você tem que dar a sua opinião, Ferreirinha. Não por causa da pessoa em si, tá? Não é isso. É o momento do clube. Porque, assim, é uma semana decisiva, né, e muito importante pro clube. E, de repente, uma contratação dessa, nesse momento, assim, não que não seja boa, acredito que seja boa, mas... Pode ser que atrapalhe, você acha? Pode ser que atrapalhe, entendeu? Não sei. Mas tem os dois lados, né? Sim. Pode realmente ajudar e muito, como também pode, de repente, ter um lado negativo. Mas pelo movimento, Xande, aqui que eu vi, depois que anunciou, pelo movimento que eu tô vendo aí nas redes sociais, em todos os lugares aí, foi uma notícia bem aceita, viu? A torcida gostou demais. Eu sei, Zé, mas a gente tá falando a nível de torcida. Mas vamos levar pro outro lado, desculpa, pro lado profissional, lá dentro do vestiário, entendeu? Essa é a Tomara questão. Que não, né? Tomara que não, porque assim, como eu te disse pra você, tem os dois lados. É um cara que foi revelado no clube, conhece bem o Rio Branco, sabe o que é Rio Branco, né? Com certeza tem um amor pelo clube. Um cara experiente também, foi né? revelado aqui, é experiente. Agora, assim, eu espero que venha pra somar. Tá, vamos ver agora o vídeo aí que o Rio Branco acabou de soltar do Thiago Ribeiro aí. Solta aí, Jamel. O futebol já me levou para diversos lugares. Vamos lá, Rio Branco. Bola com o Willian. Na velocidade partiu. Saiu bem o Willian. Na velocidade. Tocou para Thiago Ribeiro. Mas tem um lugar que deixou uma marca diferente no meu coração. Foi no Rio Branco, em 2004, que fui apresentado para o mundo. E agora estou de volta ao primeiro Tigre do Brasil. Torcedor rio-branquense, eu voltei. Tá aí então, né? Um novo reforço aí do Tigre. Thiago Ribeiro. Novidade aí, pegou todo mundo de surpresa aí, uma bomba, né? Um baita reforço aí pra essa fase agora de mata-mata, né? Creio eu acho que ele vai agregar muito ao clube e ao elenco também. Por toda a experiência que ele tem, por toda a rodagem que o cara tem, né? Já jogou em times aí como São Paulo, Santos, Europa, se eu não me engano ele já jogou também. No Bordeaux, lá, e uma notícia que a gente tem aqui também, que ele não estava parado não, viu? Ele estava jogando aí, acho que até do dia 5 desse mês ele estava jogando. Então, assim, ele tá na ativa. Eu não sei as condições físicas dele, mas eu acho que ele chega bem aí para ajudar o Tigre. Pelo que eu vi aqui, em 10 jogos, nesses 10 jogos aí, até dia 5 desse mês, ele fez 2 gols. Então, assim, já é alguma coisa, né? Tá em forma, né, pelo menos. Ele tá, pro cara jogar o tanto de minutagem que ele tá jogando, pra idade dele, então acho que ele tá em forma. Já é um começo. Já é um começo e vem pra agregar e muito aí, viu? Tomara, eu espero que sim. Aí, essa notícia aí, com certeza, aí vai balançar a americana toda. Aí todo mundo vai querer estar no dever, mano, sabadão, pra prestigiar esse elenco aí, esse reforço. Ô Zé, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei sabendo aí que Ferreirinha tem uma coleção de botões, de futebol de botão aí. Como que é que ele trouxe alguma coisa pra mostrar pra gente? Trouxe pra mostrar pra gente, né, Ferreira? Eu não trouxe muitos.
Como a gente comentou aqui, ele é jogador de futebol de mesa, né? Botonista, de botões, né? Botonista. Botonista que fala? E você sabe que o botonista tem até um dia dele, né? 14 Quer que eu de tire aqui? fevereiro. Vai atrapalhar aqui? Deixa eu 14 ver. de fevereiro é comemorado o dia do botonista. Sabe quem me falou isso? É. O Wilton. É todo chique o negócio Abraço aqui, pro a Wilton. mala. Wilton, tá sumido, hein? Ele veio trazer aqui um dinheiro pra gente aqui, rapaziada. Ou se fosse. Aqui eu só trouxe 3 times. Dá pra ver? Tem que Vira pra cá, vira pra lá, Pedro. tem- É que alguns times Ai, que da hora. estão sendo ilustrados e tá. Vai tirando, eu seguro aqui e você vai apresentando aí pro Esse pessoal. aqui é, ó, Rio Pode Branco. deixar ó. deitado, pode deixar. Tem o escudo, tem o número, né? Isso aqui, os botões são diferentes porque são regras diferentes, tá? Isso aqui é um tipo de botão, um tipo de regra. Esse aqui é o que, no caso? Esse aqui é vou uma colocar ali, regra, ó. é a regra de 12 toques. Esse aqui é qual? Esse aí é Esse é o, no vitilha. caso, seria o jogador Ó, ali. Esse é o jogador. Você posiciona. Isso. Esse aqui é o goleiro, esse aqui é o Ferreirinha, tá? Ó. Olha lá. Símbolo do Rio Branco, escrito Ferreirinha. Ó, vamos Aí, ó. mostrar é o pro... goleirão. E fala aí pra gente, Feirinha, as regras, como é que Assim é? Então, esse Esse é o goleiro, Pode rapaziada. mexer nesses botões aqui no jogo ou não? Sim, tem uma palheta, tem a batedeira, né? Que é uma palheta, né? Você usa isso aqui para movimentar o jogador. Né? Aqui, ó. Certo. Boa. Isso aqui é a regra do vitrilha. Ela é muito jogada, né? Aqui no São Paulo. Essa aqui é um botão acrílico, é a regra de 12 que aqui é? toques. Essa aqui nós ficamos. O pessoal aqui de Americana já ficou 3 vezes vice-campeão paulista, né? Uma pelo Rio Branco e 2 por um outro clube aqui da cidade. Né? Esse aqui, ó. Esse aqui é a regra dos toques, é um botão de acrílico. Esse aqui é uma outra regra chamada regra vitrilha. Então ele é um pouquinho menor, 45 milímetros. Né? E tem uma outra regra desse botão que é 55 milímetros. E a quantidade de botão é a mesma quantidade de jogador, 11 no Sim, caso. mesma coisa. Mesma coisa. O toque dos jogadores é limitado. Cada jogador tem 3 toques. E o coletivo tem 12 toques. O 10º... Nesse meio Se tempo... chegou no 11º, no 10º Não. você tem que chutar pro gol. Não. Você passou da linha de meio de campo. Você está no seu campo de ataque. Esteja você no toque que você tiver, você pode chutar pro gol. O limite máximo é 12. Você deu 11 toques, obrigatoriamente o 12º tem que ser pro gol. E o adversário só pode defender ali no goleiro, ele não pode mexer nas A hora peças que- A hora dele. que você falar pro gol, ele vai posicionar o goleiro e vai tirar a mão. Uhum. Entendi. Você vai chutar, né? Eu Legal, gosto muito de jogar. Esse aqui é um outro Rio Branco que eu tô fazendo, ó. Esse aqui vai ser Rio Branco também. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Tem mais uns 6 times lá em casa que eles estão meio borrados, que tem que ilustrar, né? Senão ele fica... Que da hora. Quem tem um muito bonito do Rio Branco, que eu fiz, decorei e dei de presente é o Roger. O Roger? O Roger Luiz tem um time branco. O Roger Williams. Ele chegou tá. até a jogar futebol de mesa com a gente, viu? O Roger Williams. Olha que legal. As bolinhas. do jeito que E é. não tem só bolinha, viu, Zé? Que nem a bolinha é a regra de 12 toques, mas tem o disquinho, tem o dadinho, tem vários segmentos aí do botão, né? O Roger Williams que também vai ser convidado aqui, hein? É. Tá, em O breve Roger vai tem tá um com time nós do aí. botão muito bonito. Eu fiz o time e eu decorei o time com o escudo do Rio Branco, com o tigrinho, com o número e com os jogadores de 1922 do Rio Branco. Nossa, cara, que da Carabina hora. e tudo, e companhia. Que Tá com o legal. Roger Williams esse time. Eu dei de Nossa. presente pra ele. Que legal, cara. Ele jogou Pô. com a gente um tempo. Nossa. Detalhe também que quando você vai jogar, Zé, tem que jogar uniformizado, né? Igual você viu na foto lá. Ah, sei. Bermuda é obrigatória, todos- camiseta obrigatória e nome nas costas também. Ó. E rola uma rivalidade aí entre os caras aí, fala, pô, tem, perdi pra aquele cara no Tem. passado, esse ano eu vou ganhar tem dele, muita desse time. rivalidade. Tem. Que legal, Bastante. velho. Esse fim de semana, agora dia 23 de março, vai ter um torneio lá em Piracicaba, mas eu não vou poder jogar com nenhum desses times, porque foi intitulado Copa Nordeste, então Sim. cada jogador vai jogar representando um estado. Sim. Eu vou jogar representando o estado do Pará, então eu vou jogar com o time do Paysandu. Só que vai ser essa regra aqui, ó, o vitrilha. E como é que funciona? É por sorteio que vocês escolhem o estado ou vocês podem escolher livre? Não, eles decidiram nomear a Copa Nordeste. Ah, entendi. Então, Mas o dia 29 vai ser lá em Sorocaba. Lá em Sorocaba é aberto, que vai ser acrílico, né? Ah, legal. Aí você joga com o time que você quiser. Os meus times são Rio Branco, né? Não tem outro. Legal, cara. que A da hora. exceção, no caso aí agora dessa Copa Nordeste, que eu vou jogar com o Paysandu, né? Uhum. E não tem jeito. e é raro, hein, falar pra vocês aí que eu conheço o jogador de botão e é só o Ferreirinha que eu conheço, é o único. Não, mas a americana tem eu bastante. conheço Tem mais bastante, um, né? tem. Mas eu falo amigo assim é o único aí, tá Tem vendo? o Caissara, tem o Gilberto Hackman, tem o Wilton. O Wilton. jogou um então. bom tempo com a gente. E, aliás, eu vou aproveitar aqui, deixa, eu vou fazer um convite, tá? Toda quinta-feira, das 7 às 10, a gente treina futebol de mesa lá no campo de Sá Jardim, tá? Aí, ó. Lá rapaziada. na Rua das Magnólias, Aí vocês aí 414. Quem se interessar, e é aberto
para quem quiser ir dos 8 aos 90 anos, tá Quem convidado. quiser aprender também, vai lá, Boa, aprende sim, na chega lá, hora. E o local qual que é mesmo? Rua das Magnólias, 414, Campo de Sá de Jardim. Boa, legal, cara, legal. Sim, a gente aproveita que tem uma escolinha lá, que é justamente para ensinar, porque como é uma coisa muito antiga, hoje em dia não chama muita atenção. É verdade. Mas sempre aparece alguém, né? E o Rio Branco chegou a ter equipe adulta e chegou a ter equipe juvenil, né? De futebol de mesa, né? E atualmente tem quantas pessoas lá nesse projeto? Nós estamos em 11. 11 pessoas. Ó, já dá um torneio entre si, não dá não? Sim. De vez em quando sai os De ranca-rabo vez lá, em quando Pedro? nós arranca-rabo lá, hoje sempre tem. Tem algum episódio pra falar de lá? Tem umas fotos, rapaz, eu devia ter colocado pra vocês, vai ter umas fotos de lá aí. Tem, rapaz, tem cara que chuta até a mesa. Louco. Tem cara... Eu nunca fiz isso, mas tem cara que se revolta e chuta até a mesa, cara. E vale dinheiro nas Não. apostinhas? Não. Tem alguma apostinha? Só por Futebol de diversão. mesa é pura diversão, né? Aliás, até a premiação, tanto da Federação Paulista, quando você joga algum torneio oficial, nada é em dinheiro. É só medalha, troféu. Aliás, o futebol de mesa, ele dá gasto pra gente. Sim. Né? Certo. Aqui em Americana nem tanto, porque aqui em Americana a prefeitura sempre apoiou, sempre ajudou com transporte, com taxa de inscrição, com taxa de federação, mas os gastos com alimentação, combustível, isso aí sai do bolso do jogador. Isso aqui é igual ao Rio Branco Esporte Clube, uma paixão que deixa a gente maluco. Paixão, né? Boa, cara, boa, Da legal. hora. Legal, cara, saber aí da sua paixão. Esse aqui é o departamento médico, viu, Xande? Ó. Às vezes o botão cai no chão, Ô, louco. aí você tem que dar uma lustrada nele aqui para limpar ele, ó. E aproveitar para passar uma lixinha. Se fizer algum desse aqui, ó. Ai, que da hora. Esse aqui é o médico. E da- tem umas Então, mães, ô Ferreirinha, tem umas Tem, artimanhas que falam, pô, tem tem. que, né, fazer assim, assim, assado, tem Sim, que dar aquele jeito. O botão você pode ver, ô Zé, que ele tem um certo grau, tá vendo? Então, às vezes você pega um cara que tem a mão muito pesada, que nem eu trabalho como mecânico de manutenção, o dia inteiro mexendo com peça ali, a mão é pesadona. Se o grau for muito acentuado, for muito cavado, né, acima de 45 graus, quando eu bater no botão, a bolinha vai subir demais. Então, quer dizer, a bolinha vai bater lá no olho do cara. Em vez Não é de só bater chegar no olho, ali e né? querer, Não, não é tem assim que ter as manhas, não, toque tem de que... leve. Tem todo o diâmetro do Se tiver botão. as manhas, não entra não. Ó, você, Lá pode ver, ele. você pode ver que a curvatura dele aqui, o ângulo aqui, ele é bem baixo. Ó. Tem menos de 45. Que é por quê? Que é pra bolinha não subir muito. Se você pegar um outro aqui, por exemplo, esse aqui, ó, você vai ver que o ângulo dele é um pouco mais deitado, ó. Tô vendo mesmo. É um pouquinho maior, tá vendo? A bolinha já sobe mais. Então tem uns macetes, né? E isso aí é só o tempo também que você vai pegando. E qual a sua formação preferida? 3-5-2, 4-3-3? Tem isso lá, O problema não tem. O problema maior do futebol de mesa é esse. Você vai tocando com o jogador. Por exemplo, você deu 3 toques com esse daqui. Ele parou aqui, você já tem que usar um outro. Ele vai ficar estagnado ali. Ele não pode, até o final do jogo ou Não. depois que fazer a Depois rodagem? que eu tocar com outro jogador, eu posso voltar nele novamente. Ah, entendi. Mas, por exemplo, eu chutei pro gol. Eu errei o gol. O cara vai dar a saída do tiro de meta. Eu não posso arrumar o time na mesa. Você só arruma o time na mesa se sair algum gol. Então, se de e aí repente recua tudo pra trás da cama. aí você recua com a pro linha. seu campo de defesa e faz a sua formação, né? Olha só. E outra pergunta também, agora que eu lembrei. Esses dias eu vi no, acho que não sei se foi no. Não sei se foi no Instagram. É um futebol de mesa, só que não é com esses. Assim, é uns carinha de ferro. Uns homenzinhos que chuta mesmo. Não, esse aí é Você pebolinho. viu Pô. lá? É futebol? É pebolinho. Não. Juro pra você. Eu sei com quem tá falando, eu vi isso aí. Ele bate com a perninha, não é isso? Tem uma Ele perninha. aciona a Eu vi perninha. lá no Rio Grande É do Sul. Gulliver, esse Ah, é Gulliver, Gulliver, cara. é isso mesmo. Futebol. É o Gulliver. Ó, o Xavier é Esse português. aí foi o Marcelinho Carioca. É isso Não, pô, mesmo. isso aí É Gulliver. Pebolinho. É Gulliver, é esse que chama. Gulliver, isso aí. Não tem nada a ver com futebol de mas botão, é não. legal também Aliás, o aqui campeonato dos americano- caras. Tem campeonato, pô. Aqui da americano hora. tem um fabricante de botão, viu? Porque esse aqui é feito no torno, tá? Esse aqui é torneado. Esse aqui não. É que material, Ferreirinha? Esse aqui é acrílico. Acrílico. É uma chapa. O cara pega uma chapa de acrílico, um serra-copa, ele corta, aí ele põe no torno e torneia. Depois ele dá o acabamento lustrando. Aqui tem um amigo da gente que é o Lira, ele é um senhor aposentado, né? Ele tem torno na casa dele, então ele fabrica aqui. Mas não pense você que esse aqui é simples de tudo. Mas ele faz pra galera aí? Ele faz pra vende? vender. Então É. já divulga legal, o senhorzinho aí, ó. Já ajuda ele O Lira também. é fabricante de botão. Mas detalhe, os meus são bem simples. Você pode ver que a decoração aqui é bem simplificada. Mas se o cara tem dinheiro para investir e gastar,
Tem cara que manda fazer 2, 3 coisas e manda colocar a foto do jogador, o nome do jogador. Você sabe algum cara assim que já gastou, sei lá, muito dinheiro com as botão? peças? Tem alguma coisa assim profissional que dá uma vantagem ou não? Você comprar, tem alguma coisa assim ou não? Tipo, não tem. Mas já não. viu alguma coisa assim, uma Mas maneta? assim, tem cara que manda fazer o time do botão dele assim, você pega o time do botão, nossa, o cara gastou uma fortuna. Eu conheço o cara que chegou a pagar 600 conto no time do botão. Caramba. Que material que é que os caras usam, será? Isso é um material Ó, o nobre. jogador de botão você pode fazer ele com acrílico, você pode fazer até de madeira se você quiser. Desde que ele tenha as medidas exigidas pela Mas o federação. acrílico fica mais leve. O acrílico ele é mais leve, ele corre melhor na mesa. O de madeira ele pode até usar, mas ele vai ter que ilustrar bem, vai ter que tirar bem aquelas reparas. Então provavelmente o pessoal usa mais de acrílico mesmo. Usa bem mais de acrílico. Mas tem cara que paga horrores em time de botão, né? Sei. O Wilton que a gente tá falando, ele investiu bastante, cara. Porque ele tem muito time, acho que ele tem todos os times do estado de São Paulo, cara. O Wilton é um cara ele que coleciona. Só que o Wilton ele gosta de jogar esse aqui, o Vitrilha. Sim. Ele não é muito fã do 12 toques. É, o que ele mostrou é isso mesmo. Daqui, O Wilton tem time de botão que eu dei pra ele. Aliás, até álbum. Uma vez a Federação Paulista resolveu lançar um álbum de futebol de mesa. O álbum que eu tinha tá com o Wilton. Ai, que da hora, velho. Inclusive a página do Rio Branco, tá? Ele tá na foto do Rio Branco. Nossa, que legal, álbum de figurinha. cara, que legal. Vamos arrastar ele pra esse mata-mata aí, quem sabe ele vem esse jogo com nós, né? Cara, gente boa demais. Mudando de assunto aqui rapidinho também, eu gostaria eu até fiz aqui um rascunho aqui, né? Depois dessas, que já foi aí 15 rodadas, né? Foi. 15 rodadas aí dessa primeira fase, eu coloquei aqui a quilometragem, né? Que a Malucos do Tigre aí rodou para acompanhar o Rio Branco aí nessa trajetória aí, nesses 15 jogos aí. Aqui que eu marquei, né? Tomara que eu acho que eu não errei. Tá aqui jogos fora, né? Foi Monte Azul, Jaú, Sertãozinho, Catanduva, Araras, Birigui, Itapira e Marília. Então esse ano aqui deu o total de 1.877 quilômetros. Só ida, né? Só de ida, viu, pessoal? Tô colocando aqui só ida. Só de ida. Mil só e quanto? 1.877. Pode Chegamos ser na que... Bahia. 3.000 km. Mas assim, eu coloquei, praticamente coloquei ali da onde que eu tava, ali, aqui americana, mas pode ser que é um pouquinho menos, um pouquinho mais. 3.000 km de volta. Pode colocar aí 3.000 km e de volta. Então, assim, o pessoal aí, rapaziada aí tá de parabéns aí. O Igor que tá aqui com a gente, que foi em todas aí. Não faltou nenhum, hein? Nenhuma. Verdade. Colocou o carro na pista, ele, o Netão, o Jairo vai muitas vezes também, o pessoal que se dispôs aí. Então, assim, é uma coisa a ressaltar. A torcida tá viva e tá acompanhando o Rio Branco onde é que esteja, né? Demais, Então, eu acredito que foi a única torcida 100%, hein? Eu também, olha, eu não teve tenho outra, informação, eu mas sei. fechamos aí Eu acho que 100%. não nas- teve, não, porque teve outra, jogo não. aqui que não tinha torcedor dos caras. É verdade, Que cara. seja a única torcida que foi 100%. Olha, a do Lemense foi em todas que eu. Aliás, veio aqui, né? Foi uma das que veio aqui. E eu não sei, eu sei que eles foram pra Sertãozinho. E não sei se eles foram em mais alguma, mas assim, eles estavam indo pelo menos no começo. Eles foram, pelo menos foram rebaixados. Primeira né? caravana nossa pra Sertãozinho, a gente já colocou um ônibus, né? A gente foi pra Sertãozinho e colocou um ônibus, a primeira caravana. Cara, eu acho que dessa distância de mais de 200 km, eu acho que a gente foi o único, pelo menos que botou um busão, com certeza foi. Eu até coloquei aqui, ó, Monte Azul 285 km, Jaú 183, Sertãozinho 220, Catanduva 267, Araras 56, inclusive em Araras a gente foi que levou mais torcedor lá em Araras, lá mais torcida nossa aqui dos caras. E se eu tô pra arriscar aqui, nessa Série 3, a maior quantidade de torcedor visitante foi a nossa no campeonato inteiro. Não, essa com certeza. Isso Essa aí com certeza. a gente bateu também, viu? Olha, Sim, um mas sem dúvida, outro sem detalhe dúvida. também, Zé e Xande, algum desses jogos aí foi no meio de semana. Sim, teve. Isso. O pessoal foi. A torcida tá presente. Ó, Birigui 426 km, Itapira 94, Marília 346. O Igor foi pra Birigui, né, Igor? Foi pra Birigui. Birigui. Deu um mergulho na praia? A gente praia, só toma mano. banho sábado ainda. Ah, não, Birigui não é em Santos. Não. Aí rapidinho aqui também, eu fiz uma já comparação a ano passado da Série 4, né? Em Série 4 foi um pouco menos de... Na verdade, um pouco mais... Não, minto, um pouco menos, ó. Nas 15 rodadas na Série 4 foi 1.342 km. Aí contando com as quartas de final e semi, deu 2.000 km, só de ida. Então, a série mudou, mas as viagens ainda continuou longa, né? É, perto mesmo, só Araras e Itapira, né? O resto, Só. tudo caravana aí de 200 km. Então, assim, parabéns a todos aí da torcida Malucos do Tigre. Parabéns a todos os torcedores também que contribuiu, ajudou ali com o Pix, R$5, R$10, muita gente
envolvido, que ajuda a gente também, apoia, né? Porque ama o Rio Branco, não pode estar lá, mas não vou ajudar os meninos que vão levar a bandeira, vão representar todo mundo, né? E nisso aí a torcida do Rio Branco não pode falar nada não, que a gente é bem unido nessa parte aí, verdade, mesmo sem o apoio, às vezes que a gente gostaria de ter, né? Um pouco mais de apoio de certas partes, mas estamos aí, né? A gente tá vivo e tem Teve tudo até um a rapaz melhorar. que comentou no grupo lá que ele era novo, mas ele já viu o quanto que o bagulho é unido, Verdade, verdade. como quanto que a torcida é unida e como que foi, Xande? Você viu lá a mensagem? Ele, uma a família, né? Irmandade é Como uma unida família, né? e, nossa, ele, Eu vi lá. tipo, resumiu, né? Mensalidade, Mensalidade. É, Boa, mensalidade, é, valor boa. pro pessoal. Contribuir aí é Material. pix.malucosdotigre@hotmail.com. Material tá saindo já, né, mano? Tá quase... Ó, mas quem quiser aí, a gente tem boné, tem chaveiro, tá aqui, ó. Tem boné, tem chaveiro, tem cata-ovo de a pronta entrega. É E só. a mensalidade, quanto é? A mensalidade é R$30 aí, quem puder doar pra nossa torcida aí, porque esse dinheiro tá sendo bem gasto aí nas caravanas. Não é só doar, né? A comprar. mensalidade assim do sócio mesmo, ele tem as vantagens também, né, ô Sim, Xande? sim, caravana mais barato. E o Insta da Malucos qual é? Malucos 1989, né? Isso. Arroba Malucos. Arroba Malucos 1989, isso aí. Segue a gente no Insta também, Facebook. Facebook é Malucos do Tigre, né? Torcida Malucos do Tigre. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram, chama lá no direct, manda pra... Ô, eu quero uma camisa da Malucos, quero um boné da Malucos, já conversa com o Xande. Isso aí. Ah, eu quero ir no dia de jogo, ou ingresso, ou que dia que vai ser. Não tem essa. Pergunta lá pra gente. Só não tire vai suas quem não dúvidas, quer, né? Só não vai quem não Só não vai quem não quer. Nossa sede tá aberta aqui, temos um bar aqui na sede, tem um lugar legal, o pessoal vem aqui, a própria torcida do Rio Branco vem aqui, torcida da Maluco, se reúne aqui, toma uma cerveja aí no Bar do Gordão. De toda sexta e sábado aqui, pode colar aqui, né, Xande? Toda sexta e sábado o Gordão tá abrindo, né? Não sei agora que ele tá meio... Sexta-noite, sábado de tarde. Isso, sofreu um acidente aí, o nosso amigo, mas tá se recuperando bem. É imorrível. Ele é imorrível, ele não morre. Imorrível, né? Eu queria voltar numa questão aí, o Chamel perguntou se a gente gostava de algum time da capital, né? E eu falei que tinha levado a minha menina lá no Morumbi para assistir o jogo de São Paulo, porque ela é São Paulina, né? E os irmãos dela tudo corintiano. Mas assim, Chamel, eu usei a camisa de São Paulo naquele dia assim, porque eu tava com ela, né? Normal. Não tinha outro jeito, tinha que debaixo de um pé d'água, rapaz. Mas deu vontade de ir com a camisa do Rio Branco? Deu vontade de ir com a camisa do Rio Branco ou não? Foi por isso que choveu. Eu tava com o pé engessado ainda. Que Olha só. foi logo no começo, foi em janeiro de 24. Eu tava com a perna engessada, eu falei, putz, como é que eu vou levar a Maíne lá, né? Mas ela queria ir, eu tinha que levar. E aí, consequentemente, o Paçoca, que é da Independente, que tá vindo nos jogos do Rio Branco com a gente. Sim. E foi lá com a gente em Araras. Tá indo nos jogos aqui. Falei, vou no busão da Independente com eles, fazer o quê? Fui com o meu carro até Campinas, né? De lá eu fui com eles no ônibus, minha menina foi junto e tal. Aí começamos a conversar dentro do ônibus e tal, e conversa vai, conversa vem. Aí um outro rapazinho encostou lá, começou a trocar ideia e tal. Eu falei, rapaz, o Jonathan sabe qual é que é a minha, né? Eu sou Rio Branco e tal. Eu mostrei a tatuagem do Rio Branco dentro do busão dos caras. Ai, que da Eu hora. falei, eu sou Rio Branquense, eu tô levando ela porque ela é São Paulina, né? Uhum. Então, foi por isso que eu fui levá-la, né? Mas o coração não adianta, é Rio Branco Esporte Clube sempre. Que da hora. Não tem É como. o time da nossa cidade, né? A gente tem que, Os né? caras viram tatuagem e falaram assim como eles fazem tatuagem do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, eu tenho a tatuagem do meu time. Tá aqui, ó, Rio Branco Esporte Clube, né? Que legal, cara. Bom, então, Zé, vamos finalizar esse nosso segundo episódio aí do nosso podcast, né? Agradecer ao Ferreirinha por ter vindo. Chama todo eu mundo que pra agradeço sábado aí, pelo convite. convoca aí, fala uma convocação gente, aí, sabadão. sabadão, horário. Sabadão, que dia que vai dar? Vai dar 25, 22 de 3 horas da tarde. março, 3 horas da tarde, no Décio Vita, Rio Branco e Desportivo Brasil. A gente espera todo mundo lá. Quem puder aí, vem pro setor C, vem torcer com a gente lá, cantar, vibrar aí, cada lance com a gente. Todo mundo convidado. Quem não tiver camisa do Rio Branco, que coloca uma camisa branca, não Isso, vem com camisa de outro time. Isso é verdade, bem lembrado, Chamel. Branco Bem ou lembrado, preta, né? Quem não Não tiver vem camisa com do Rio camisa de Branco, time da da capital, Malucos, que é vem, feio. vem Ó, de camisa e branca, fica mais lembrando- da hora na arquibancada, a hora que a câmera pega, assim, é da hora pra caramba, né? Você tocou num assunto interessante. É uma coisa que mudou bastante também. Ô, Você vê mudou. uma ou outra. Padrão, né? Antigamente Padronizado. Você via mais. Via bastante, No jogo. É. Hoje você vê, mas assim, é meio esporádico, né? Você vê Isso, um ali, ou um ali, mas
Mas E quando a pessoa vai e depois ela vê só ela foi com outra camisa, no outro jogo ela já não vai mais. Constrangimento, não na vai mais, verdade. é verdade. Já fica meio assim, né? Já mudou bem isso aí também, viu? E lembrando, pessoal, sabadão, tem provavelmente aí vai dar um bom público. Então, chegue mais cedo, o portão vai abrir no horário, estão prometendo aí que os portão vai abrir no horário, que às vezes a polícia militar, às vezes demora um pouco, às vezes por conta de algum... O horário que é entre 2 e 2h30, né? 2h30, Então, chegue cedo, já garante seu ingresso, já tá no Total Ticket, já tá liberado para comprar. No estádio Décio Vita também. Fila, mano, evita fila. No estádio Décio Vita já tá liberado, das 9 horas da manhã lá no estádio. Tem os outros pontos também que vocês podem ver no Instagram deles. Mas vamos comparecer, vamos apoiar os 90 minutos e fazer um bom resultado sábado pra gente ir pra quarta-feira tranquilo. E se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente tem tudo pra conseguir subir esse ano aí. Então tá todo mundo convocado aí, pessoal. Bora Nação Rio Branquense, bora Malucada. Isso. Vamos fazer a festa. A festa é nossa, sábado. Eu vou pegar um gancho aqui, eu quero contar uma história rapidinho aqui, tá? Manda ver. Ó, a gente fala que a gente é cedo fanático. ainda, agora é 10 horas. Vamos... A gente fala que... Eu não jantei. Pede a pizza aí pra nós, né? Meu, Ô, de madre! a gente fala, Alô, de madre. a gente fala que é fanático pelo Rio Branco, e realmente a gente é fanático pelo Rio Branco, né? Mas igual um senhorzinho, eu não me recordo o nome dele, mas igual um senhorzinho que tinha uma peixaria aqui no mercado municipal, eu não vi. Esse aí supera todos. Caralho. Ele chamava Peixaria Americana. E em 1986 o Rio Branco fez um jogo no Décio Vita e tinha um circo na cidade. Isso é fato, tá? Se você pegar os mais antigos, tinha um circo na cidade. E ele que providenciava aquelas cargas de rojão, que era estourada atrás do gol do fundo lá. Mas nesse dia, rapaz, eu não sei o que deu na cabeça desse velho. Ele foi até o circo, ele alugou o tigre do circo. Engatou, é verdade, engatou numa caravan que ele tinha, uma caravan velha, e ele deu 2 voltas dentro do Décio Vita com esse tigre. Aconteceu isso aí? Em 1986. É verdade. Que coisa, cara. Ele alugou o tigre do circo, Chamel, e deu 2 voltas com a caravan dele dentro do O velho é brabo mesmo, hein? E esse velho, eu não me recordo o nome dele, mas ele fez isso em 86. Esse é brabo. Legal, história curiosa, né? História curiosa, eu não sabia disso, é a primeira vez que eu tô ouvindo. A Peixaria Americana ficava aqui no mercado municipal. E ele que soltava as cargas de rojão, nesse dia ele levou o tigre. Eu acredito, sim, que possa ter acontecido, sim, com certeza. O ano eu me lembro, não tem como esquecer. Os torcedores fanáticos aí, né? Não tem jeito. estádio. Ainda bem que ele não soltou o tigre lá no meio do campo lá. Tinha o senhor também lá, dos aviadores, né? Eu esqueci o nome dele. Acho que é seu Antônio, Jordano, alguma coisa assim. E quando ele comprou o carro dele Marco Sport, aquela capa que protege o step atrás, tinha o tigre e o símbolo do Rio Branco. Ah, que da hora. Então... Da hora. Tinha nego aí doente também. Essa bandeira bonita que foi feita? Vamos. Essa aí é a bandeira aí, né? Viu, pessoal, aí, vocês... muito adendo também que, né, Xande, essas coisas assim, materiais novos, essas coisas, sai tudo dos sócios torcedores, né? Que é essa mensalidade que o pessoal paga todo mês ali. E então a gente sempre tá melhorando, né? Essa aí essa bandeira é novinha. Novinha essa bandeira, que foi usada em 2 jogos só. Esse daí, vou falar uma coisa pra você, rapaz. Pra ele, assim como pra nós, eu andei muito com o Rogério. O Rio Branco não podia jogar sem torcida. Eu me lembro de um episódio numa Copa Paulista. Só não me recordo se foi 2008 ou 2009, rapaz. Mas o Rio Branco estava disputando uma Copa Paulista e eu estava fazendo um serviço de assistência técnica lá em Bauru. E o Rio Branco foi jogar contra o Linense. Mas não foi ninguém daqui pra lá. Ele falou, Ferreirinha, você tá aí, né? Eu falei, tô mandando uma bandeira do Rio Branco pequena pra você levar lá em Lins, tá? 2014 isso aí, não foi? Por aí. 2013. Ele mandou aquela bandeira do Rio Branco, uma pequena, pro Sedex, pra mim, lá em Bauru, pra mim até Lins, que é encostadinho, né? Pra mim até Lins, só pra colocar a bandeira no alambrado. Tem um torcedor lá e a bandeira do Rio Branco. Quem colocou a bandeira, na verdade, não fui eu, tá? Não me recordo se foi o Chororó ou se foi o Peixe que amarrou a bandeira no alambrado. Mas a bandeira foi levada, mas se ele não tivesse mandado a bandeira pra mim levar pros caras lá, ele não tinha dormido aquela semana. Grande Rogerão. Ele fazia de tudo pra que tivesse alguém ali. Grande Rogerão. Bom, nessa vibe aí a gente vai tá finalizando agora nosso segundo episódio. Falar mais alguma coisa, Zé, Ferreirinha? Eu acho que é só isso aí mesmo, ir sabadão, convocar todo mundo pra, né, prestigiar a gente e vamos embora. É isso aí mesmo.
Mais uma vez eu agradeço. Agradecer aí o convite, Ferreirinha, né, ô Opa. Ferreirinha? Desculpa agradecer você aí Acha? por dispor aí. Veio sem jantar, veio direto do serviço. Caiu a tempestade aí em Nova Odessa aí, quase que caiu o mundo ali, né? Nova Odessa tava meio tenso. Quando a gente hein? chegou aqui era 7 e poucos, 7h30, agora é 10 horas. Mas eu que agradeço o brigadão. convite, gente. É sempre um prazer estar aí com vocês, né? Assim como a gente tá sempre junto na arquibancada, né? Às vezes o jogo fora, por não ter ônibus, por não ter van, vocês vão de carro, mas a gente tá sempre ali, ó, manda pix, ó. Com certeza. Já chegou, não chegou, como é que vocês estão? Porque a gente é família, né? Já vai, guarda a camisa Então, pra sábado, hein? Essa camisa tem que estar daqui. lá, hein? Então, ó, pessoal, obrigado pelo convite, foi um prazer. Rio Branco Esporte Clube é uma paixão que nos deixa malucos. Isso aí. Boa. Pessoal, ó, isso que é rapidinho, ô Xande. Curte aí, cara. Curte esse vídeo, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, que isso aí é muito importante. Você fazendo isso aí, o YouTube, né, entende que o conteúdo que a gente tá levando pra vocês é relevante, espalha pra mais pessoas, né? Chega a mais pessoas, isso aí ajuda muita gente. Então, é isso aí. Boa noite a todos. Até mais. Bom, rapaziada, até mais. Ó, vamos falar o nome do, Tem um do bordão do programa. programa, ô Ferreirinha. No 3, né, fala malucos. É. Beleza? Vamos Vai, lá. Chamel, conta aí. Falou, rapaziada. 1, 2, 3 e... Fala, malucos!